Dizem alguns cientistas que existem outras dimensões fora esta a qual vivemos, e que estas outras dimensões podem se apresentar para nós como outros mundos, e algumas vezes muito diferentes deste que conhecemos. Em alguns raros momentos, estes portais se abrem para nós de forma que, mesmo sem querer, podemos atravessá-los e ver o que se esconde do outro lado. Porém, algumas vezes não somos nós que atravessamos os portais, e sim estes nossos estranhos vizinhos que vêm até aqui nos visitar, e algumas vezes com intenções nem sempre tão benéficas assim. E é sobre isso que iremos falar esta noite. Bem-vindos ao Paralelo Maldito. Vários relatos chegam aos nossos ouvidos sobre estas estranhas travessias, alguns enviados diretamente para nós, outros simplesmente contados de boca em boca. Muitos relatos são os de visitas, que mesmo sem querer, fazemos aos nossos vizinhos interdimensionais. Mas quando é o contrário, quando são eles que vêm até aqui nos visitar, e algumas vezes com intenções não tão boas assim, são mais raros. E este que vou lhes contar esta noite é um destes. Assim começa o relato. Na época, eu era uma profissional do sexo já há uns 4 anos. E nesses 4 anos encontrei muitos clientes estranhos. Uma pessoa normal e bem ajustada desmaiaria se visse os tipos de coisas esquisitas as quais fiz para esses clientes. Tive clientes que me pagaram para mijar neles, outros para cuspir neles e outros ainda para pisar no saco deles. Já me pediram até para usar óculos de ar dourado e uma peruca branca e ficar repreendendo-os como se eu fosse a sua avó desapontada. Eu até já peidei em potes de vidro e os vendi a clientes que me pediram isso. Usei uma coleira e andei em um quarto de motel latindo como um cachorro e bebendo água de uma tigela por mais de 1 hora, ganhando muito dinheiro por ter feito isso, e nada explicitamente sexual. Houve até uma época em que tratei um homem de 45 anos como um bebê, literalmente trocando suas fraldas depois que ele cagou nelas. A questão é, como trabalhadoras do sexo, podemos ver a verdadeira natureza da humanidade em toda a sua glória lamentável e hedionda. Uma realidade que quase nunca se revela à sociedade civilizada, mas às vezes acabamos encontrando monstros que estão além de nossa compreensão, da natureza humana, criaturas que se escondem nas sombras profundas. Eu tinha 20 e poucos anos quando encontrei um deles pela primeira vez. Nessa época, muitas jovens trabalhadoras do sexo tinham desaparecido. Nunca dei muita bola para essas notícias, pois não é nada fora do comum que essas trabalhadoras fossem assassinadas por pessoas loucas ou cafetões exploradores. Minha arrogância me impediu de entender na época que há uma enorme diferença entre saber que o mal existe lá fora e realmente ficar cara a cara com ele. Eu já estava trabalhando há mais de 3 anos em um bordel onde a dona era chamada de a madame, onde eu tinha meu próprio quarto privado. A madame gostava muito de mim, pois eu era a única que topava fazer as coisas mais bizarras e medonhas, ganhando muito mais do que a maioria das minhas colegas de trabalho. Eu tinha estômago para fazer coisas que fariam a maioria das garotas chorar de medo e nojo. Meus compromissos eram sempre tratados diretamente pela madame.
Os clientes vinham me visitar no meu quarto particular e eu ia até eles, seja na casa deles ou em um hotel que cobrava por hora. Independentemente de onde eu fosse, eu sempre estava acompanhada por um dos musculosos seguranças da madame. Meu acompanhante mais frequente na época era um homem careca e de ombros largos. Ele tinha uma barba curta, tatuagens nos braços. Ele era chamado de o Alemão. Conheci o Alemão fora do estabelecimento naquela noite. O Alemão parou a sua SUV preta, com vidros escuros, enquanto eu fumava um cigarro, tomando cuidado para não manchar meu batom vermelho e brilhante. Entre, disse ele, abrindo a porta do passageiro. Joguei o cigarro do lado de fora, agarrei minha bolsa e entrei no carro. Ele girou a chave e fez o motor funcionar ganhando vidas. Sorrindo, virei o pescoço e fiquei olhando pela janela enquanto o carro deixava o bairro em que estávamos. Fomos andando e entrando na parte mais bonita e rica da cidade. Soltei um suspiro de saudade ao contemplar os lugares em que as pessoas podem realmente viver suas vidas decentes e pacíficas, sem se preocupar com tiros perdidos ou a polícia invadindo sua casa sem qualquer aviso. E cerca de 10 minutos depois ficou ainda melhor. O carro passou por um portão de ferro forjado, aberto, e desceu por uma estrada inclinada para um vale exuberante, pontilhado de mansões espaçosas e gramados extensos, e cuidadosamente mantidos. "Não é o que você esperava, né?" perguntou o alemão ao virar à esquerda. Eu balancei minha cabeça, certamente não esperava ver um lugar como este. Mas também tinha riscos, pois quanto mais ricos eles são, mais bizarros tendem a ser. De repente o alemão parou o carro. A estrada continuava à nossa frente uma suave subida antes de virar para a direita. Na curva havia uma grande casa de 2 andares com paredes de tijolos vermelhos. Estava escuro, até as luzes do portão estavam apagadas, que por sua vez estava trancado. Parecia que alguém se esforçou demais para dar a impressão de que nada de suspeito estava acontecendo na casa. "Esse é o lugar", disse o alemão, verificando o endereço em seu telefone. Ele perguntou: "Você está com seu telefone?" "Sim", respondi. "Me ligue se algo der errado. Diga a ele que estou esperando por você aqui fora." "Certo", eu disse. Abri a porta e coloquei minhas pernas para fora quando o alemão me chamou de volta e me olhou com uma carranca no rosto e perguntou: "Você ouviu os rumores recentes sobre o desaparecimento das garotas?" "Sim", respondi. "Bom, estarei bem aqui se precisar de mim." E deu um tapinha no coldre da arma. Agradeci, dei um sorriso e saí do carro. Saber que ele estava lá me deixava mais segura. Comecei a andar em direção à casa. Essa curta caminhada antes de uma sessão sempre me deixava tensa. Minha cabeça zumbia com 1 milhão de perguntas. Quem será meu cliente? Como será que ele é? O que terei que fazer? Eu mal podia esperar para entrar e descobrir e acabar com isso logo. Nesse momento, foi quase como se os meus pensamentos fossem ouvidos. O portão da casa se abriu com um gemido enferrujado. Não era exatamente um portão inteiro, apenas uma pequena parte colocada na estrutura maior do lado esquerdo. As sombras se agruparam na lacuna retangular que se abriu, mas eu podia ver uma figura parada ali batendo os pés impacientemente. Eu coloquei uma mecha de cabelo escuro atrás da minha orelha e continuei andando. "Bel?" Veio a voz profunda do homem no portão. Eu podia vê-lo um pouco melhor dessa distância. Ele estava vestindo um moletom preto e uma calça jeans desbotada. Parecia ter quase 30 anos. Tinha cabelos pretos curtos que apareciam por baixo do capuz. Olhos castanhos, exaltos em órbitas que estavam começando a ficar fundas. E uma marca de nascença rosa na maçã esquerda do rosto dele, que fazia parecer que alguém o havia esbofeteado. "Entre", disse ele. Eu sorri, abaixei minha cabeça e entrei na propriedade. "Você apareceu na hora certa", ele disse. "Eu realmente aprecio isso." O homem disse isso enquanto fechava o portão atrás de mim. Em seguida, enfiou a mão nos bolsos e marchou em direção à casa. "Venha", disse ele. Então eu segui. Quando caminhávamos, fiquei meio apreensiva porque me veio na cabeça a lembrança das notícias sobre as meninas desaparecidas. "E aí?", perguntou o homem, puxando-me para fora dos meus pensamentos. "Você vem?" Ele estava segurando a porta da frente aberta, olhando para mim interrogativamente. Eu balancei a cabeça e subi o pequeno lance de escadas que conduzia à porta. Ele entrou primeiro, caminhou para a direita e ligou a luz antes de gesticular para que eu entrasse. Quando entrei, pude notar o quão lindo e opulento era aquele lugar. Então o homem disse, esfregando as mãos: "Então, podemos começar?"
Sim, eu respondi. Mas antes só me diga onde é o banheiro, pois preciso retocar a maquiagem e me recompor. Mas será rápido. Ah, não se preocupe com isso. Isso vai acabar bem rápido, disse ele. Venha, vamos para o porão. Quando ele disse porão, eu congelei na mesma hora. Como assim porão? Perguntei. Ele me disse sem expressão. Porão é onde teremos nossa sessão. Nesse momento meu coração disparou. Algo me dizia que alguma coisa ali estava errada. E se eu estivesse certa, no porão o celular não funcionaria com certeza. Algum problema? Perguntou o homem. Desculpe, mas eu não faço isso em porões. Ele franziu a testa e disse que tinha falado com a madame que garantiu a ele que eu fazia qualquer coisa. Por acaso a madame mentiu para mim? Perguntou o homem. Tive que ceder para não acabar com a minha reputação de ser uma profissional que topa tudo e também porque se eu fizesse a madame passar por mentirosa, com certeza ela nunca mais me perdoaria. Mas mesmo assim fiquei congelado e não conseguia me mover. O homem, percebendo o medo em meus olhos, disse: Você está preocupada que eu vá te matar? Você não precisa ter medo, não é para isso que eu te chamei aqui. Escute, disse ele, dando-me um sorriso largo, não vou te machucar. Mesmo que eu quisesse, nem poderia, pois quando eu falei com a madame, ela me disse que mandou um dos capangas dela com você. Além do mais, ela sabe onde eu moro e eu não pretendo fugir daqui. Inclusive, nós nem iremos transar, eu só vou ficar observando você. Isso é tudo que eu quero. Ele viu que eu ainda estava meio indecisa e disse: E se eu dobrar o dinheiro? Isso faria você se sentir melhor? Concordei e disse que seriam apenas 15 minutos, nada além disso. E disse que iria mandar uma mensagem para o alemão que estava me esperando lá fora, que se eu não saísse em 15 minutos, que era para ele entrar e vir me buscar. Perfeito, negócio fechado, disse o homem. Eu já estava me arrependendo da minha decisão assim que começamos a descer as escadas frágeis, uma única lâmpada incandescente iluminando nosso caminho. O porão estava em total contraste com o resto da casa. O telhado era muito baixo, as escadas muito velhas, as paredes úmidas. Fedia água podre e criaturas mortas. O contraste entre o porão e o resto da casa era muito chocante. Fiquei com os nervos à flor da pele. Quando chegamos no final das escadas, o homem pediu para eu esperar onde eu estava e foi acender as luzes. Eu esperei enquanto ele desaparecia na escuridão. Meus ouvidos logo captaram o som de algo raspando no chão, cadeiras de madeira sendo deslocadas, caixas de papelão sendo chutadas, mas o que mais me assustou foi o barulho de correntes. Como assim correntes? Pensei eu. Assim que as luzes se acenderam, o medo tomou conta de todo o meu ser. Em um canto do porão, uma garota estava acorrentada às paredes. Um pano sujo foi enfiado em sua boca enquanto pesados grilhões prendiam seus pulsos e tornozelos. Ela gemeu e se mexeu levemente. Eu suspirei, meu Deus. Seria essa garota uma das garotas desaparecidas que diziam nos noticiários? O suor gotejou na minha testa enquanto minhas mãos começaram a tremer. Ei! Gritou o homem, segurando uma pistola na mão esquerda e uma marreta na mão direita. Ele estava nu da cintura para baixo. Não tenha medo, eu não vou te machucar, lembra? Eu levantei minha cabeça e olhei para ele. Fique aí, disse ele, enquanto jogava a marreta e a pegava no ar. Assobiando, ele começou a caminhar em direção à garota que finalmente viu o que estava acontecendo e começou a lutar com suas algemas. Era inútil, as correntes eram muito fortes. Ela sacudiu mais uma vez e soluçou no pano. O homem continuou assobiando enquanto caminhava em sua direção. Faça alguma coisa, pensei eu. Pare esse monstro. Sem nem pensar nisso, fiz menção de pegar o spray de pimenta que eu sempre carrego na bolsa. Opa, disse o homem, virando-se e apontando a arma para mim. Mantenha as mãos ao lado do corpo e apenas observe. Isso é tudo que você precisa fazer. Imediatamente deixei minha mão longe da bolsa como se tivesse sido eletrocutado. Boa garota, disse ele, enquanto virava as costas para mim. Você também é uma boa garota, disse ele para a garota nas correntes. Eu vi que ela estava olhando para mim, olhinhos tristes e patéticos, implorando para que eu a salvasse. Foi quando então o homem ergueu a marreta bem alto e bateu na cabeça da garota uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O metal atingiu sua cabeça com um estalo úmido, esmagando o osso, deformando o crânio,
rasgando a carne no caminho. Sangue e massa cerebral espirraram na parede, no chão e açoitaram o homem que balançava a marreta. Meu coração batia tão forte no meu peito que tive medo de que ele explodisse. Eu estava paralisada de terror. Eu sei que deveria ter feito algo para salvá-lo, ou pelo menos tentado fugir, mas tudo aconteceu tão rápido, eu nem tive a chance de entender o que estava acontecendo e a pobre garota já estava morta. Foi então que notei que ele estava olhando fixamente para mim com aqueles olhos castanhos e frios. Sua mão estava manchada de sangue e notei que isso dava prazer a ele. É isso aí, murmurou ele. Isso é exatamente o que eu queria. Eu estremeci. Foi para isso que ele me chamou aqui. Ele queria sentir prazer com meu medo e impotência. Posso ter ficado com muito medo de impedi-lo, mas não ia dar a ele o que ele queria. Por mais apavorada que eu estivesse, cerrei meus dentes e endureci meu olhar. Era o mínimo que eu poderia fazer. Então eu disse, deliberadamente matando toda a emoção em minha voz: por que você me quer aqui? O quê? Perguntou ele. Você matou a garota, eu não precisava estar aqui para isso. Então, por que você me ligou? O que você quer que eu faça? O ódio brotou em seus olhos e ele disse: eu já disse a você, apenas fique aí e me deixe assisti-la. Tanto faz, eu disse, tentando parecer entediada. Isso o deixou com muita raiva e frustrado também. Mantive a minha expressão de frieza, tentando demonstrar que não estava assustada, embora estivesse morrendo de medo. Isso frustrou mais ainda. Ele tentou continuar me assistindo, mas não funcionava mais, pois notei que ele estava cada vez menos excitado. Você, disse ele, o que você está fazendo? Nada, respondi. O que você está fazendo? Perguntou ele novamente. Eu não sei do que você está falando, respondi. Você não está com medo? Não, respondi, apesar de estar apavorada. Você está mentindo, você está tentando esconder o seu medo. Por quê? Eu preciso do seu medo. Eu não estou com medo, menti. Não estou com medo, por que eu estaria? Você é estúpido ou idiota, disse ele. Não entende a situação que você está agora? Acabei de matar uma garota na sua frente. Eu sorri e disse a ele: alguém patético como você só pode machucar alguém indefeso. Queria ver você tentar fazer algo comigo. Fui imprudente, eu sei, mas não queria dar a ele o que ele queria, que era o meu medo. Ele ficou boquiaberto. O quê? O que você acabou de me dizer? Nada, só que você é um perdedor de merda com um pau minúsculo. Sua vadia, disse ele, partindo para cima de mim, esquecendo-se da pistola em sua fúria. Quando ele estava a 2 passos de mim, tirei o spray de pimenta da minha bolsa e o acertei no rosto. Ele gritou, bateu as mãos nos olhos e caiu de joelhos. Não perdi um segundo, já estava subindo as escadas correndo quando ele começou a procurar por sua arma. Quando um tiro ecoou no porão, eu já estava fora de casa. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu corria de volta para o carro. Meus músculos pareciam geleia e pensei que iriam se dissolver ali mesmo, derreter como sorvete e escorregar para o ralo. Vendo aquilo, o alemão saltou do carro e correu em minha direção. Quando eu estava na metade do caminho, ele me alcançou, me fez sentar no carro e ajudou a me acalmar. Depois envolveu-me com sua jaqueta antes de correr para casa com a arma em punho. Agora é aqui que a coisa realmente fica assustadora. Quando o alemão chegou e invadiu a casa, não encontrou o homem lá. Ao invés disso, ele encontrou uma família de 4 pessoas que tinha estado naquela casa a noite toda. Em princípio, achei que ele tinha ido para a casa errada, mas verificando melhor, notei que ele estava na casa certa. Então pensei que talvez a família, por algum milagre estranho, tivesse dormido durante a coisa toda, até mesmo quando o homem disparou a arma, mas eu estava errada, porque quando fui falar com eles, vi que o interior da casa não se parecia em nada com a casa em que eu acabara de entrar, apesar de ser exatamente a mesma casa. Foi quando eu entendi como aquele homem conseguiu escapar impunemente de todos aqueles assassinatos. Porque quando eu entrei naquela casa, sem perceber, eu tinha ido para outro lugar totalmente diferente desta realidade. E assim termina o relato. Por hoje ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo, ou quem sabe em um mundo paralelo qualquer, tendo que fugir de alguém que tem uma marreta nas mãos. Boa noite.